Estamos de volta com as reações a uma fala do presidente Bolsonaro ontem. O presidente subiu o tom mais uma vez e reagiu com ameaças à operação que investiga o financiamento e a disseminação de fake news. Juliana tem os detalhes. Ana, primeiro a gente viu o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, falar em ruptura institucional. E ontem o próprio Jair Bolsonaro criou mais tensão no ambiente político ao dizer que tem que botar limites e que respeita os demais poderes, mas com condicionantes. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia criticando a operação contra fake news, que na véspera cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de blogueiros, empresários e militantes bolsonaristas, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em tom de ameaça, Bolsonaro falou em impor limites às operações, sem explicar como, já que todos os cidadãos estão submetidos a decisões judiciais. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Acabou! Me desculpe, desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. O presidente disse que respeita os demais poderes, mas com condicionantes. Respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito o Congresso Nacional. Mas, para esse respeito continuar sendo oferecido da minha parte, tem que respeitar o poder executivo também. Bolsonaro afirmou que o inquérito das fake news quer atingir quem o apoia nas redes sociais. O objetivo dessa ação, atingir quem me apoia. Se eu tivesse feito algo contra a esquerda, está dando pancada em mim. Eu convivo com a esquerda. Posso não suportar, mas convivo. Não persigo a esquerda. Estão perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sobre o argumento mentiroso de fake news. E afirmou mais uma vez, sem explicar como, que não haverá outra operação. Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro os meus compromissos, o juramento que fiz quando assumi a presidência da República. Entidades de imprensa criticaram a tentativa do presidente de usar a liberdade de expressão para justificar postagens com informações falsas e ofensivas. Ele falou em liberdade de expressão. Logo o que fica humilhando jornalista, ofendendo jornalista, falar em liberdade de expressão a quem a todo momento está ofendendo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e tentando humilhar os jornalistas, ameaçar jornalistas. A Federação Nacional dos Jornalistas também destacou que as declarações do presidente são contraditórias com sua prática de não respeitar o trabalho dos jornalistas, fazendo reiterados ataques à imprensa. E que as liberdades de expressão e de imprensa são princípios da democracia, garantidos pela Constituição Federal. Não podem ser evocadas para proteger quem comete crimes de opinião, difamando, injuriando ou caluniando pessoas e instituições. Numa rede social, o ex-ministro Sérgio Moro disse que campanhas difamatórias contra adversários, ameaças e notícias falsas não têm a ver com liberdade de expressão. Um debate que não pode tirar o foco do que importa agora: defender o Estado de Direito e a vida. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também por meio de uma rede social, afirmou que o presidente diz querer liberdade e democracia. Tomo-o pelas palavras: coesão para vencer o vírus e recompor a economia, sem o STF deixar de investigar fake news. Liberdade com respeito a todos, pessoas e instituições. Se não há gabinete do ódio, que se apure. Quem não deve, não teme. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lamentou as declarações do presidente. Elas vão exatamente no caminho contrário de tudo que a gente começou a construir, todos os poderes juntos, desde a semana passada, da reunião com os governadores. Mas Rodrigo Maia destacou que Bolsonaro fala uma coisa e, na prática, o governo faz outra. Há um discurso e há uma decisão prática. A decisão prática é que o ministro, não sei se o ministro é adequado, recorreu
da decisão, né, pedindo um HC para o ministro da Educação. Isso significa que se respeitou a decisão do ministro Alexandre Moraes. Diante da tensão política, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu fazer o papel de apaziguador. Foi ao Palácio do Planalto dizer que era preciso acalmar os ânimos. Alertou o presidente de que as idas dele a manifestações com mensagens antidemocráticas e inconstitucionais geram desgastes desnecessários. E de que as falas do ministro da Educação, Abraham Weintraub, foram muito mal recebidas no Congresso. Na reunião do dia 22 de abril, o ministro disse que, por ele, colocaria os ministros do Supremo na cadeia. E na quarta-feira, comparou a operação contra as fake news com atos nazistas. À noite, numa rede social, Davi Alcolumbre diz que no encontro com Bolsonaro exaltou a importância da harmonia entre os poderes e acrescentou que o Congresso atua em prol do Brasil, como intermediário na construção da paz nessa quadra difícil da história nacional. A Procuradoria-Geral da República deve se manifestar ainda hoje sobre o pedido de habeas corpus apresentado pelo ministro da Justiça para retirar a Abraham Weintraub e todas as pessoas que foram alvos da operação na quarta-feira do inquérito das fake news. O relator desse pedido é o ministro Edson Fachin. E 3 partidos de oposição, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade, entraram ontem no Conselho de Ética da Câmara com um pedido de cassação de mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Na véspera, Eduardo criticou o ministro Alexandre de Moraes, disse que o presidente poderia tomar medidas enérgicas sem explicar quais e falou, como a gente mostrou, em ruptura institucional. As declarações provocaram fortes críticas de políticos e também entidades da sociedade civil. Ana. Vamos esclarecer, Juliana, que